Boa tarde, meus irmãos, graça e paz. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estou substituindo o pastor Surreal Michelin, que ficou preso e não conseguiu chegar, mas amanhã está de volta. E o pastor Tiago pediu que eu tratasse um pouco de um dos livros que eu escrevi, publicado pela editora Fiel, chamado Reforma Agora. Esse livro ele foi lançado em 2013 e desde então ele tem sido republicado pela Fiel e distribuído no Brasil em congressos, em simpósios, em conferências distintas e em igrejas até mesmo que têm adotado material para ser usado nas suas escolas bíblicas e nas suas escolas dominicais. Eu, particularmente, sou um estudioso da realidade da igreja evangélica brasileira. Na verdade, eu tenho dedicado boa parte do meu tempo e das minhas reflexões pensando na igreja evangélica brasileira. E quando a gente olha para a igreja evangélica brasileira, a gente olha com um misto de sentimentos. Se por um lado a gente vê a graça, a bondade e a misericórdia de Deus se fazendo presente no nosso país, por outro a gente vê discrepâncias das mais distintas e das mais variadas possíveis. É inegável, por exemplo, que o Senhor continua agindo e regenerando e convertendo pessoas ao Evangelho e efetivamente a Cristo. Do Oiapoque ao Chuí, de norte ao sul, de leste a oeste, você vai ver o Espírito do Senhor convencendo pecadores e levando-os a uma experiência profícua e rica com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que aponta efetivamente para o fato de que o Senhor não nos abandonou. Eu, particularmente, por exemplo, tenho pregado o Evangelho na Europa em muitas conferências, e quando você chega em países como Portugal, Espanha, Itália, dentre outros mais, e você vai a uma reunião pública de uma igreja, você vai ver pouquíssimas pessoas reunidas. Não somente isso. O secularismo cegou a visão de muitas pessoas, e você vai perceber que quase não encontramos conversões no continente europeu, que experimenta mais ao norte uma apostasia significativa. Por exemplo, quando você olha para a Holanda, quando você olha para os estados, os países mais acima, como Inglaterra, como Escócia, quando você olha para a Alemanha, você fica surpreendido que as igrejas, ou os lugares, os templos, outrora cheios de gente salva por Cristo, hoje estão vazios. E muitos desses templos vendidos, ou se transformaram em mesquitas, ou em pubs, ou em casas de show. O que aponta efetivamente para o fato de que o Senhor tirou a sua mão, ou tem tirado a sua mão, em parte, do continente europeu. Em contrapartida, a gente vê que Deus, pela sua graça, tem agido naquilo que a gente chama de sul global, não somente no Brasil, mas você vai olhar a África. Eu tenho pregado o Evangelho também na África, e você vê multidões aos borbotões sendo convencidas pelo Espírito Santo e salvas pelo nosso Senhor e Salvador. Quando você vai para Ásia, o sul da Ásia e também Oceania, você vai perceber da mesma forma, da mesma maneira, também o Senhor agindo poderosamente, diferentemente do hemisfério norte. Então, quando a gente olha para essa perspectiva, a gente entende e compreende que Deus tem agido graciosamente ainda no Brasil. Todavia, é inegável e inquestionável de que a gente vivencia tempos complicadíssimos no nosso país, no que tange ao Evangelho que tem sido pregado e que tem sido anunciado. Quando a gente olha para a igreja brasileira, a gente entende e discerne que essa igreja é uma igreja desprovida de boa teologia. Dr. Russell Shedd costumava dizer que o evangelho brasileiro, ele é extenso como um oceano, mas ele é raso, que não tem mais do que um palmo de profundidade. O que, de certa forma, é verdade. Essa igreja brasileira, ela é desprovida de boa teologia, ela também é desprovida de piedade, ela, em terceiro lugar, é desprovida de santidade, e ela também possui uma ausência de compromisso significativo.
Para piorar a situação, a gente olha para a igreja brasileira e vê que ela tem relativizado a importância de uma vida congregacional. Nessa perspectiva surge o fenômeno dos semi-igrejados e dos desigrejados, que também se avolumam. Eu tenho entendido que nós temos 3 tipos de desigrejados no Brasil. O primeiro é o que eu chamo de semi-igrejado. O semi-igrejado nos faz lembrar um pouco daquilo que nós vivenciamos no nosso país na década de 70, na década de 80, quanto ao catolicismo romano. Você vai lembrar, ou quem viveu aquela época, que quando você perguntava a um católico ou uma pessoa qual era a religião, ele dizia: eu sou católico, mas eu não frequento a missa, eu sou um católico nominal. Você vai perceber que essa igreja evangélica brasileira hoje, de certa forma, ela é assim. Por quê? O sujeito vai a um culto, falta 3, vai a 2 cultos, ele falta 4, e quando você pergunta para ele por que ele não está indo à igreja, ele sempre vai ter um álibi, ele sempre vai ter uma desculpa, dizendo: estou envolvido com o meu mestrado, estou envolvido com o meu doutorado, eu preciso resolver as questões de casa e solucionar os problemas mais distintos e mais variados possíveis. Há um segundo grupo que trata-se daqueles que foram feridos na batalha, porque essa igreja brasileira, que é composta de gente que foi salva por Cristo, é uma igreja que também tem sido alvo dos coronéis da fé. E no livro Reforma Agora, eu trato especificamente disso, dessa filosofia ministerial de alguns que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essa filosofia que decreta e que determina maldições sobre aqueles que desobedecem às suas orientações. Eu lembro de uma moça uma vez, e eu relato isso no livro, que ela me procurou e ela disse o seguinte: pastor, eu estou querendo frequentar os cultos aqui na sua igreja porque eu morava numa outra cidade e mudei de cidade, estou vindo para cá, mas eu estou com o coração muito angustiado. E eu perguntei a ela o que tinha, ou o que estava acontecendo, ou por que ela se sentia daquela forma, e ela me disse: olha, eu fazia parte de uma determinada igreja, e eu falei para o pastor que eu precisava mudar, porque eu não tenho condições de ir tão longe para assistir os cultos e participar da vida comunitária, porque eu mudei de cidade. E o pastor disse que não autorizava a minha saída, mas eu falei para ele que precisava sair. E aí ele falou que se eu desobedecesse a ordem dele, eu estaria tocando no ungido do Senhor, e que por estar tocando no ungido do Senhor, ele iria rogar a Deus que mandasse sobre ela um câncer. E é interessante que isso acontece aos borbotões, né? Essa igreja, que é composta de gente, em boa parte delas, salva por Cristo, o que aponta que pelo fato inequívoco de que o Senhor as redimiu e as transformou, passou a frequentar comunidades cuja a teologia é simplória, simplista e fraca, e a consequência disso é de que isso tem promovido esse semi-igrejamento ou esse desegrejamento dos que eu denomino feridos na batalha. Mas em contrapartida, isso tem gerado um terceiro grupo também, que são aqueles que dizem que amam o noivo e que odeiam a noiva. E geralmente eles estão na internet, né? Eles chamam a igreja de facção, eles denigrem a imagem da instituição, eles tentam denegrir a ideia do ministério pastoral e de tantas outras coisas mais. O que, de certa forma, também tem trazido problemas significativos à igreja evangélica brasileira. Essa igreja brasileira, ela é desprovida de ética, ela é desprovida de moral, ela é desprovida de decência, ela é aquele tipo de igreja que tanto aceita o pecador como o pecado, e nessa perspectiva viva o evangelho da autoajuda, nessa perspectiva viva o evangelho do coaching, ou seja, o que importa é levar as pessoas a serem felizes e, como diz a canção no Rio de Janeiro, mostrar para todo mundo a favela que nasceu. O que importa é fazer com que as pessoas desfrutem e experimentem de um tipo de satisfação ou um tipo de alegria. Esse evangelho é um evangelho que relativiza a fé, que relativiza Cristo, que relativiza a palavra de Deus, porque ele é um evangelho baseado nos sentimentos. E aí eu comecei a fazer a ligação entre a igreja do século XVI e a igreja do século XXI. E eu comecei a perceber que alguns problemas do século XVI são muito parecidos com os problemas do século XXI. E que algumas atitudes da igreja do século XVI também eram muito parecidas, ou são muito parecidas com a igreja do século XXI, se não vejamos. Por exemplo, a igreja católica apostólica romana, ela afirma o seguinte: ela costuma dizer que
eles não se fundamentam, eles não estão fundamentados somente nas Escrituras. Para o católico romano, o crente, o fiel, ele é dirigido por 3 premissas: pelas Escrituras, obviamente, é claro, pela tradição. Eles dizem que a tradição tem o mesmo peso tanto quanto as Escrituras, e pelo Papa, que quando ex cátedra fala, a sua palavra é infalível, inquestionável. E aí você olhando para essa perspectiva, que era uma perspectiva comum do século XVI e que continua sendo uma perspectiva muito comum ainda no catolicismo do nosso tempo, me fez pensar também nessa igreja evangélica brasileira, rasa, que se deixa levar por todo tipo de perspectiva e por todo tipo de loucura e sandice que eu poderia enumerar aqui com vocês das mais variadas possíveis. Mas, por exemplo, quando nós afirmamos que a igreja é guiada pela palavra de Deus, e a reforma protestante nos ortogou isso, de que a Bíblia é infalível, inerrante, é a nossa única e exclusiva regra de fé, de certa forma nós concordamos em parte, ou os católicos em parte concordam conosco. Mas assim como os católicos têm sido regidos, ou foram regidos no século XVI e ainda são pela tradição e pela autoridade do Papa, a igreja evangélica brasileira também é regida por outras perspectivas, não somente as Escrituras. Por exemplo, ela é regida pela autoridade dos seus apóstolos. Então, quando os apóstolos falam, a sua palavra é irrevogável, né? Quando os apóstolos falam, a sua palavra é inquestionável. E aí, nessa perspectiva, você vai encontrar na igreja evangélica brasileira déspotas, ditadores, gente que determina o que tem que ser feito, o que tem que ser dito mediante as suas revelações, mediante os seus sentimentos e mediante as suas impressões. Então, quando você anda pelos rincões do Brasil e você vai conhecendo os crentes e eles vão nominando ou determinando aquilo que, de certa forma, eles entendem serem corretos ou serem o certo, você vai perceber que isso eles fazem não efetivamente pela revelação que eles possuem das Escrituras, mas porque eles entendem de que eles possuem voz apostólica. Nessa perspectiva, a gente vai vendo a hierarquização da igreja, muito parecida. Por exemplo, a reforma protestante trouxe o conceito de que a essência da igreja, ela está fundamentada efetivamente na relação dos crentes, ou na comunhão sanctus, como dizia o reformador alemão Martinho Lutero. São os santos que se reúnem em torno de Cristo, e que em torno de Cristo celebram a Cristo e vivem para a glória do Pai. A igreja católica, ela tem uma perspectiva diferente. Ela entende que o que mantém a igreja viva, o que mantém a igreja em pé, não é a essência, mas é a sua estrutura hierárquica, composta por padres, por cardeais, bispos, arcebispos, padres e assim sucessivamente. Ela se mantém firme por causa disso. Quando você olha para a igreja do século XXI, você percebe que parte da igreja evangélica brasileira age da mesma forma, porque a Bíblia não é a sua única e exclusiva regra de fé somente. Ela tem e precisa da autoridade do Papa. Ela precisa da autoridade do apóstolo. Ela precisa da autoridade daquele sujeito que acha que está acima do bem e do mal. Pra você ter ideia, eu vi um apóstolo, eu retrato isso no livro, um apóstolo na televisão dizendo o seguinte, que se ele pudesse conversar com Pedro de apóstolo para apóstolo, ele diria para Pedro que Pedro errou em escrever a sua primeira epístola. Ele iria corrigir Pedro de algumas falas, de algumas dicas, dando a Pedro algumas instruções que ele acredita que não deveria ter sido dito pelo apóstolo Pedro naquele determinado momento. Porque a percepção é a mesma. As Escrituras não bastam. Cristo não é suficiente. Você precisa de uma estrutura hierárquica, de uma figura que vai, de certa maneira, legitimar o ensino que tem sido feito. Mas não somente isso. Se, em terceiro lugar, a igreja do século XVI era dirigida ou era conduzida pela tradição, a igreja do século XXI, ela não é dirigida pela tradição, mas pela experiência. E a experiência tanto vale quanto. Por exemplo, eu estava num culto uma vez e eu estou ouvindo o cara que estava dirigindo um momento de louvor com música, dizendo o seguinte: chu, chu, chu. Eu pensei, será que é unção do chuchu, alguma coisa do tipo? E eu resolvi perguntar a ele o que era ao final do encontro. Eu falei, irmão, me perdoe a ignorância, mas eu não sei o que é chu. E ele olhou para mim com cara de desprezo e falou, você não sabe o que é chu, pastor? Eu falei, não sei. Eu falei, você pode me explicar o que é chu? Ele, claro.
Shu é uma palavra que quando nós falamos, os céus se abrem e os anjos vêm e ministram as nossas vidas. E eu perguntei a ele, mas em que lugar das Escrituras está escrito isso? Ele diz, não está? É revelamento? E aí, ainda atacou o vernáculo, né? E eu falei, como? Não, é revelamento. Deus revelou. E eu digo, mas como que Deus revelou? É isso, pronto, e acabou, disse ele. E se você for reparar, é essa mesma perspectiva que você vai ver na igreja do século 21. Essa igreja que ainda cresce, porque Deus tem sido misericordioso, porque Deus tem sido bondoso, porque Deus tem sido gracioso. Ele não tirou a mão ainda sobre a igreja evangélica brasileira, mas é uma igreja cheia de discrepâncias, é uma igreja cheia de idiosincrasias, de incongruências, de patologias das mais absurdas e das mais estapafúrdias possíveis. É uma igreja desprovida de qualquer tipo de conhecimento bíblico. E é muito interessante que você vai reparar que no século XVI a ideia era de que somente quem possuía a autoridade ou somente quem possuía legitimidade para interpretar as Escrituras era a igreja. Quando você olha para os dias de hoje, você vai perceber a mesma coisa, né? Os caras acham que somente eles possuem a condição de interpretar aquilo que as Escrituras estão a dizer. E nessa perspectiva, nesse conceito, eles vão empurrando goela abaixo tudo aquilo que eles consideram, ou aquilo que eles entendem, que eles compreendem que seja verdadeiro. A consequência disso é uma igreja frágil, esfacelada e sincrética. O sincretismo religioso é uma das características comuns a esse tipo de igreja. Quando você olha para o século XVI, você vai perceber uma igreja extremamente mística. Quando você olha para os dias de hoje, você também vai perceber uma igreja extremamente mística. Quando você olha para alguns cultos no YouTube, que são transmitidos pelo YouTube, ou nas redes sociais, a impressão de que você tem é de que você está em qualquer lugar, menos num culto cristão protestante. Quando você olha algumas expressões, algumas palavras, a impressão, a sensação que você tem é de que você está numa localidade ou num tipo de serviço cristão que não pode ser chamado de igreja. Então, o sincretismo do século XVI, ele também se faz presente no nosso tempo. A gente é uma igreja sincrética, a gente é uma igreja que não é regida pelas Escrituras, é regida pela sensação, ou pelo sensacionalismo, ou pela experiência. É uma igreja regida por apedeutas inóbeis, que pensam que conhecem as Escrituras e que tomam para si o título de apóstolo. Não somente isso, por exemplo, essa coisa da hierarquização do reino está tomando vultos impressionantes. Eu sei de um cara que já nos Estados Unidos recebeu o título de rei apostólico. Não basta ser apóstolo, você precisa ser rei apostólico. E aí você vai percebendo que isso vai se multiplicando a olhos vistos. Outra coisa é a venda das indulgências. Todo mundo sabe o porquê das indulgências. Por exemplo, John Tetzel, ele foi designado pelo Papa para que ele andasse pela Alemanha levantando recursos efetivamente para a construção da Basílica de São Pedro. E ele vendia perdão, ele outorgava perdão, né? A partir do momento em que se contribuía, efetivamente se tinha perdão para aqueles que estavam no purgatório. Inclusive, tinha um ditado na época que falava o seguinte: toda vez que a moeda cai na latinha, uma alma sai do purgatório. Qualquer semelhança com a atualidade não passa de mera coincidência, dirão alguns. Mas quando você olha para a igreja do século XXI, você vai perceber a mesma coisa. Por exemplo, já teve igreja nos nossos dias vendendo propriedade no céu. Vendendo propriedade do céu, dizendo, olha, se você contribuir por fé com tantos reais, você já vai receber a sua escritura com a sua casa na Nova Jerusalém no céu. Ele ainda muda o texto ainda, que a Nova Jerusalém não é no céu, é na terra. E invertem a coisa, fazem uma confusão, uma miscelânea absolutamente louca e translocada. Essa igreja do século XVI, que comercializa a fé, é a mesma igreja do século XXI que vende o Evangelho. E aí a gente olha para as coisas que a gente assiste, ou tem a oportunidade de assistir na televisão, e ficamos estupefatos, perplexos com aquilo. A gente fala, meu Deus, como é que esse pessoal teve a condição de criar uma coisa dessa? Claro, isso se deve efetivamente à ausência das Escrituras. Aliás, é o que eu falo no livro Reforma Agora, que o problema efetivamente está no abandono das Escrituras.
Para você ter ideia, 50,66% dos pastores nunca leram a Bíblia toda. Deixa-me repetir. 50,66% dos pastores nunca leram a Bíblia toda. Quiçá os crentes. Se você não tem conhecimento das Escrituras e não as aplica na sua cotidianidade como modelo de instrução e fé, automaticamente você acaba sendo um povo extremamente fácil de ser manipulado. O que agrava o nosso tempo é que nós vivemos na época do hedonismo. O que agrava os nossos dias é que vivemos numa época em que as pessoas elas querem ser felizes, custe o que custar. E nessa perspectiva, esse tipo de evangelho ao gosto do freguês se encaixa perfeitamente. Nessa perspectiva, esse evangelho místico e mítico se encaixa com muita facilidade e com muita propriedade. O que faz com que os templos fiquem abarrotados de pessoas que são capazes de ouvir tolices e loucuras das mais absurdas possíveis, deixando-se levar efetivamente por falsos ensinos e por falsos mestres. Daí, isso efetivamente faz com que a gente entenda a necessidade de voltarmos aos valores da reforma. Se por um lado a reforma protestante foi uma resposta às trevas que vivia a igreja, por outro lado a gente pode dizer de certa forma que Deus poderosamente tem levado a gente a entender e compreender e existe a possibilidade de uma reforma agora. Esse é o título do livro. A gente quer voltar às primícias, aos princípios da reforma. E que princípios são esses? São simples e são fáceis de serem entendidos e que precisam ser aplicados. Primeiro, sola fide. Nós precisamos voltar a entender que salvação é somente pela fé. Não é por aquilo que eu pago, ou por aquilo que eu contribuo, não por aquilo que eu dou, e nem tampouco pela barganha do toma lá da cá, para que eu possa experimentar as bênçãos do Senhor. By the way, a propósito, você vai perceber que essa é uma característica do nosso tempo. As pessoas acham que podem comprar a bondade, a benignidade e a graça do Senhor. Tão parecido com o século XVI. A fé precisa ser resgatada, não em mandingas. A fé precisa ser resgatada, não fé na fé. Porque essa é uma das perspectivas que você vai ver muito claramente no neopentecostalismo. Tem a fé na fé, porque se tiver fé na fé, a fé vai fazer aquilo que você não tem condições de fazer. Então, a ideia é tentar pegar essas duas perspectivas ou esses dois mundos do século XVI e do século XXI que se parecem e pegar o remédio que foi usado no século XXIII por um Deus soberano, no século XVI por um Deus soberano e aplicar na igreja evangélica brasileira nos dias de hoje. Salvação mediante a fé. Mas em quem? Através de Cristo. Solos Cristos. Cristo é suficiente. Nós não precisamos de nada e de ninguém, e nada além de Cristo. Nossos cultos precisam ser cristocêntricos, as nossas canções precisam ser cristocêntricas, as nossas músicas precisam ser cristocêntricas. Repare, boa parte das canções que são entoadas nos dias de hoje são canções entoadas na primeira pessoa do singular. Eu quero de volta o que é meu. Para todo lado, para a direita e para a esquerda, eu quero ser abençoado. E as canções elas vão girando dentro de uma perspectiva utilitária, humanista, onde o que se deseja efetivamente é somente as bênçãos de Deus e não os Deus das bênçãos. Nós somos chamados a aplicar esse remédio. Não, Cristo é suficiente. Nós não precisamos de bênçãos. Cristo é suficiente para as nossas vidas. Ainda que elas venham, e mesmo que elas não venham, Cristo continua sendo suficiente. O culto precisa anunciar Cristo. A palavra precisa ser pregada por Cristo. Cristo precisa ser anunciado. Cristo precisa ser proclamado e tirar ou destituir efetivamente do centro dos nossos cultos toda e qualquer palavra humana. Terceiro lugar, nós somos chamados a pregar o evangelho que anuncia que é somente pela graça. Não é por aquilo que eu faço, nem por aquilo que eu deixo de fazer, mas é por causa da maravilhosa, doce, sublime graça. Essa bendita graça.
esses valores que foram redescobertos pelos reformadores, esses valores que foram redescobertos por aqueles que nos antecederam e que mudaram a história daquela geração e das que vieram a posteriori, precisa novamente ser pregada nas nossas igrejas. O problema é que a gente tem uma visão díspare, distorcida da graça. Alguns olham para a graça dentro de uma perspectiva legalista. Eu não sei se você conheceu aquela musiquinha antiga de criança que dizia: cuidado boquinha no que fala, cuidado olhinho no que vê. Você lembra dessa música? Os mais antigos vão lembrar. Eu tenho horror a essa música, né? Eu fico imaginando um senhor de barba branca, de dedo em riste, olhando para mim de cara zangada e vestido com a camisa do Flamengo. Uma tragédia, um caos, né? Eu olho para aquilo como se fosse um verdadeiro, uma sofrência. O Deus legalista, mas de outra forma você encontra um Deus libertino. E essa graça para alguns é uma graça que não confronta pecados, é uma graça que não confronta as iniquidades e que cai muito bem num tempo como o nosso, que é o tempo do politicamente correto. Voltar a pregar a graça, voltar a anunciar as Escrituras, sola a Escritura. Antes da Reforma Protestante, quando você ia a um templo de uma igreja, o centro do templo era o altar, e o púlpito ficava na esquina. A Reforma trouxe a Bíblia para o centro. E é interessante que quando a gente olha para os dias de hoje, a Bíblia deixou de ser o centro. A Bíblia deixou de ser a palavra. Os pregadores não pregam mais a Bíblia, mas técnicas especiais para fazer com que a pessoa seja feliz. 7 passos para enriquecer, 10 passos para prosperar, 20 passos para experimentar a felicidade, mas o foco não está nas Escrituras. Só na Escritura. O livro Reforma agora está dizendo para os leitores, dizendo a seguinte coisa: vocês precisam entender, nós precisamos compreender e discernir de forma absolutamente clara que as Escrituras nos bastam. A gente tem uma alma católica. A Igreja Evangélica Brasileira tem uma alma católica, o que contribui efetivamente para que alguns princípios sejam difíceis de serem tirados pelo fato de que eles estão enraigados. Deu certo a hierarquização da igreja através dos seus apóstolos, porque a alma é católica. Deu certo a venda de indulgências, porque nós chamamos púlpito de altar e acreditamos que aqui o altar é um lugar mágico, místico. Deu certo, efetivamente, a miscigenação doutrinária pelo fato de que nós não conhecemos efetivamente as doutrinas fundamentais das Escrituras. Se você perguntar, por exemplo, a um cristão comum de sua igreja, pedindo que ele explique a você a doutrina da justificação, ele não vai saber fazê-lo. Doutrinas que os nossos pais conheciam, nós não conhecemos mais. O antídoto não é somente voltar a pregar salvação pela graça em Cristo Jesus mediante a fé, mas é voltar a pregar as Escrituras. E aí que está, nem sempre é politicamente correto. Tem muita gente trocando aquilo que dá certo, ou melhor, aquilo que é certo, por aquilo que dá certo. Você vai perceber efetivamente que tem muita gente, mas muita gente, que vai falar o seguinte: vamos fazer isso porque dá certo. A questão é que nós não fomos chamados para pregar o que dá certo, nós fomos chamados para pregar o que é certo. E o que é certo é o Evangelho simples. Jesus Cristo, o Filho de Deus, se fez gente, Ele se fez um de nós, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou dentre os mortos, o seu Espírito foi derramado, e mediante Ele nós somos convencidos dos nossos delitos, dos nossos pecados, e somos salvos, regenerados, convertidos e passamos a viver para a glória de Deus. E quem não se submete a isso será condenado, mas não é politicamente correto. Mas quem disse que a gente foi chamado para pregar o que dá certo? Nós não fomos chamados para sermos bem-sucedidos, nós fomos chamados para sermos fiéis. Só na Escritura. A prova de que a Bíblia foi abandonada se dá nas nossas escolas bíblicas. Elas estão em estado de metástase. O público quer tchá, quer tchu,
mas não quer o Evangelho, não quer aprender as Escrituras. Substituímos o ensino bíblico pelas baladas, pelas festas, pelo Halloween gospel que está chegando aí. Eu estava nos Estados Unidos essa semana e estava um burburinho lá das igrejas começando a pensar como é que ia fazer o Halloween gospel. Trocamos as Escrituras por um evangelho pragmático que faz com que as pessoas saiam no carnaval sambando os sambas, ou dançando os sambas da estação, não entendendo que nós fomos chamados por Deus para sermos santos como o Senhor santo é. E por fim, porque o meu tempo esgotou, nós precisamos trazer novamente para a igreja o conceito de que a glória pertence ao Senhor. Soli Dio Glória. Eu não sei qual será o futuro da igreja evangélica brasileira. Dr. Shedd costumava dizer que se a coisa não mudasse em 20, 30 anos, e ele já disse isso há algum tempo, nós poderíamos nos tornar uma sociedade pós-cristã. De certa forma, ele tem razão. Por exemplo, desses desigrejados que nós temos hoje, boa parte desses desigrejados, desses que não amam, ou que não frequentam, melhor dizendo, mais a igreja, se tornaram agnósticos. O agnosticismo é uma filosofia que nega o conhecimento de Deus. O prefixo a é uma negativa, e gnose é conhecimento. Eles dizem que Deus não pode ser cognoscível. Santo Agostinho costumava dizer que Deus é incompreensível. De fato, ele dizia, mentes finitas não podem compreender um Deus infinito. Eu e você não podemos compreender a mente de Deus. Não tem como a gente explicar, por exemplo, a doutrina da Trindade. A gente sabe que ela existe, mas não tem como a gente explicar. Mas apesar de ele ser incompreensível, ele é cognoscível. Ele pode ser conhecido. Mas um número significativamente de pessoas que passaram pelas nossas igrejas, ou que passou pelas nossas igrejas, transformaram-se em agnósticos. A gente está numa sinuca de bico. Nós podemos, e o que enche o meu coração de esperança, é experimentar uma porção graciosa do Senhor nas nossas vidas nos próximos anos. E aí talvez você esteja a dizer, mas como você pode afirmar isso? Pelas minhas andanças no Brasil, e principalmente no interior do Nordeste, no sertão brasileiro, na população, entre a população ribeirinha, nos lugares mais distantes. Eu lembro que eu cheguei numa cidade no sertão, que era uma rua para entrar e outra para sair. E eu falei, gente, não é possível que apareça alguém aqui para poder estudar a Bíblia comigo nesse dia. Quando deu o horário do culto, era gente chegando de charrete, gente chegando de carro, gente chegando de burro, gente chegando do que você imaginar, de bicicleta, e o local extremamente lotado, principalmente de jovens, que cansaram do discurso. Ouça, fale para a pessoa que está do seu lado, repita comigo, diga, decrete. Gente que está descobrindo as Escrituras. Isso enche o meu coração de esperança. Mas em contrapartida, eu entendo também que quando Deus quer trazer juízo sobre uma igreja, Ele tira dela os bons pregadores. E Jonathan Edwards dizia isso. E entrega aquela igreja a maus pastores. E quando a gente olha para algumas instituições que ousam chamar-se igreja, e que os seus seguidores os seguem cegamente atrás de bênçãos, a sensação que a gente tem é de que eles estão sendo entregues ao seu próprio pecado pelo juízo de Deus. O que vai acontecer, nós não sabemos. Cabe-nos, portanto, apregoar à igreja evangélica brasileira um arrependimento e chamá-la a uma nova reforma, a reforma agora. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos ter então um momento de perguntas agora. O microfone vai estar aqui na frente, você não precisa ter vergonha, você pode vir fazer sua pergunta para o pastor Renato. De preferência, uma pergunta relacionada ao tema aqui do livro, né? Então fique à vontade, pode vir fazer sua pergunta. Na opinião do senhor, qual é o papel da música dentro das igrejas
nesse processo de putrefação, digamos assim? A música que nós estamos tocando hoje, como ela contribui para nos levar mais para o buraco? Muito, ela contribui muito negativamente falando. O problema é que eu falo nisso no livro também, nós transformamos a música numa terceira ordenança ou terceiro sacramento. A gente entende que nós entendemos que temos duas ordenanças, o batismo e a ceia. Mas você vai reparar que o público, ele diz o seguinte: eu preciso me arrepiar. Então, quando ele se arrepia ou quando ele se sente emocionado, né, automaticamente o culto foi uma bênção. Então a música, o problema é que o púlpito deixou de ser o centro e passou a ser o centro a baqueta. Nada contra os bateristas, não me entendam mal, mas o que a gente vê e o que a gente viu, o que a gente vê é de que a música preponderantemente ela tem delineado e levado a igreja a entender e a enxergar de forma diferente algumas coisas. Eu estou escrevendo um livro, na verdade é um livro que vai ser lançado pela Editora Fiel, brevemente, que se chama Crise de Masculinidade e a sua influência na liturgia da igreja. Eu falo, por exemplo, que a música, em virtude da crise de masculinidade que a gente vive, a música ela se transformou num contexto, dentro de uma perspectiva mais feminina. As canções, elas são femininas. Eu quero te abraçar, eu quero te beijar, eu quero sentar no seu colo. Você vai percebendo que as canções, elas são muito mais melódicas, muito mais melodramáticas. Isso se dá pela ausência masculina, obviamente, e pelo fato de que nós abandonamos a centralidade das Escrituras. Quando você começa a cantar algumas coisas, a música ela tem a possibilidade enorme de influenciar teologicamente a cabeça das pessoas. E é o que a gente vê. E quando nós transformamos ela numa ordenança, ou transformamos ela num tipo de sacramento especial, ela é mais poderosa nisso. E os profetas da mentira descobriram isso. Então o que os caras fazem? Eles proporcionam cultos com músicas sendo tocadas em tons menores, e aí você vai ver aquele tom menor que leva o sujeito a um estado de depressão, de abatimento. Hoje em dia tornou-se muito comum o background music, né? O pastor está pregando e tem um tecladista fazendo um fundo musical de acordo com aquilo que se é intencionado de manipular efetivamente e emocionalmente a vida da pessoa. A música tem sido usada de forma errada. Eu falo no livro Reforma Agora que nós precisamos novamente cantar as Escrituras e voltar às Escrituras e cantar as músicas do passado. O problema é que nós, por termos abandonado as canções do passado ou as músicas do passado, a gente coloca no lugar delas canções desprovidas de boa teologia, porque os músicos são apedeutas e pior, os pastores são mais incapazes e inóbeis do que eles. Pastores que não leem, pelo fato de que existem muitos pastores hoje que preferem estudar psicologia, psicanálise do que teologia. A consequência disso é a manipulação efetivamente do púlpito através de músicas que não deveriam e que não poderiam ser tocadas. Entendo que a gente precisa rever isso, estar atento a isso, porque uma igreja saudável é uma igreja que vai ter músicas saudáveis. Boa tarde, pastor. Boa tarde. Nesse contexto, qual é o papel da coalizão do Evangelho? Então, a coalizão, ela tem tentado, de alguma forma, disseminar boa teologia. Essa é uma das propostas do TGC. Disseminar boa teologia que possa nortear crentes e pastores, segundo as Escrituras, a entenderem pressupostos, princípios e valores bíblicos que podem e que devem ser aplicados no nosso dia a dia. O TGC não tenciona intervir na vida de ninguém, até porque ele é na igreja de ninguém, até porque ele não tem poder para isso e nem quer. Mas ele quer contribuir através de simpósios, de conferências. Nós tivemos a nossa primeira conferência agora em Fortaleza, que foi extremamente enriquecedora. Nós tratamos do livro de Efésios em várias exposições, trazendo a verdade. Eu vou simbolizar isso, ou eu vou sintetizar isso, melhor dizendo, com uma experiência que eu tive. Eu estava em Brasília, certa ocasião, e no intervalo de uma reunião para outra, eu fui com um amigo a uma cantina fazer um lanche. Eu fui pagar com uma nota de R$50 e eu tinha um troco para receber, e dentro do troco que eu recebi, veio uma nota de R$5 falsa. Aí esse meu amigo olhou de longe e falou: "Ô pastor, essa nota é falsa." Eu falei: "Que é isso, bicho?
Como é que você sabe que nota é falsa, cara? Carioca, né? Como é que você sabe que esse negócio é falso? Você está louco, não tem nada de falso aí não. Tem sim. Eu falei, como é que você sabe? Ele falou o seguinte, eu fui comerciante por muitos anos. E eu mexia com notas durante muito tempo. Por eu conhecer bem a nota verdadeira, eu posso discernir uma nota falsa. O que o TGC quer é trazer boa teologia para que a igreja tenha discernimento de como discernir se a nota é falsa. Boa tarde, pastor. Boa tarde. Como estudioso da igreja brasileira, como é que o senhor explica o afastamento das igrejas com boa teologia das periferias? Olha só, isso não é totalmente verdade. A internet tem dito isso. A internet tem dito de que as igrejas reformadas elas não estão na periferia. Isso não é verdadeiro. Como também não é verdadeiro o fato, o ponto que dizem que os reformados não evangelizam na periferia. Isso também não é verdade. Eu tenho viajado esse país todo e ido em lugares extremamente violentos, desprovidos de tudo que você possa imaginar, e a igreja reformada está lá, com ação social quando necessário, pregando o evangelho prioritariamente, obviamente sem colocar o carro na frente dos bois. Mas eu sei também que existem lugares que não. Então, eu não posso e nem quero absolutizar isso, porque seria desonestidade intelectual afirmar de que a igreja não está na periferia. Eu conheço igrejas que estão em morros, que estão em comunidades, pastores de teologia reformada que passam por situações absolutamente difíceis, desenvolvem um trabalho hercúleo em comunidades onde o diabo tem feito ou tem agido de forma absolutamente eficaz. Então, assim, eu não posso dizer que a igreja não esteja, porque ela está. Quando eu vou, por exemplo, para o sertão nordestino, quando eu estou indo para a população ribeirinha, lá no Amazonas, em lugares distintos, diferentes, no Rio de Janeiro, a minha igreja, por exemplo, ela está plantada numa comunidade extremamente ambígua, porque se por um lado ela tem condomínios luxuosos, por outro você tem lugares extremamente violentos, e a igreja está lá fazendo trabalho, está evangelizando criança, está pregando as boas novas de salvação eterna, e gente sendo salva para a glória de Deus. Então não dá para a gente absolutizar, não tem como a gente tentar explicar o inexplicável, ok? Pastor Renato Lael, Igreja Presbiteriana em Pendotiba. Isso. Estamos lá na periferia, apesar de ser reformados. O que o senhor acha que vem primeiro? A reforma ou volta do Senhor Jesus, considerando que nós estamos vivendo uma pluralidade de... O senhor poderia repetir novamente que eu não ouvi? O que virá primeiro? Reforma da igreja ou a volta do Senhor Jesus Cristo? Uma vez que nós estamos vivendo uma pluralidade de igrejas muito grande e que para que a reforma possa atingir essa pluralidade é difícil. Não vou dizer que era impossível, porque para o Espírito todas as coisas são possíveis, mas entender que a própria reforma possa atingir a igreja como um todo, eu sou mais propenso a pensar que Jesus Cristo voltará antes que a igreja de fato possa ser reformada. Nós estamos num caminho muito mais, na sua opinião, nós estamos num caminho muito mais para a volta de Jesus ou para a reforma da igreja? Eu vou responder com o século XVI. A reforma protestante não teria sido o que foi se não tivesse a imprensa sido inventada 50 anos atrás, 50 anos antes. O reformador alemão Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, teria fracassado em sua missão de protestar contra a igreja dominante na época, se o seu material não tivesse sido distribuído pela gráfica ou por gráfica. Isso inundou a Alemanha e inundou toda a Europa. A gente vive uma coisa muito parecida. A gente hoje tem a internet. E a internet tem chegado em lugares dos mais variados possíveis. E gente que tem tido contato com pregadores e com pessoas como o reverendo Augusto Nicodemos, como o reverendo Hernandes Dias Lopes, o reverendo Mauro Meister, com o pastor Franklin Ferreira, é a Fiel que tem feito um trabalho excepcional. E aonde você chega hoje, as pessoas elas estão assistindo os cursos da Fiel. São
seminários que estão invadindo o Brasil através de cursos online. Você vê o Martin Bucer fazendo isso, você vê o Charles Spurgeon fazendo isso. Então, assim, eu não posso dizer, até porque seria irresponsável da minha parte, da minha perspectiva, dizer que nós vamos ter a voltar aos valores da reforma. Não posso dizer isso. E nem tenho condições de fazê-lo, né? Se o fizer, seria irresponsável. Mas eu posso crer e acreditar que nós estamos vendo algo diferenciado no nosso país. Aonde eu chego, eu hoje encontro pessoas que, por exemplo, leem que eu escrevo. Meu blog chegou à marca de 22 milhões de leitores no Brasil e 2,5 milhões de leitores no exterior. O Voltemos o Evangelho está tendo uma marca de 30 mil a 40 mil, aproximadamente, leitores por dia. A gente não sabe o que vai acontecer. Não sabe. Deus é soberano. Pode ser que Ele tenha misericórdia de nós e mude a história do nosso país. É o que eu espero. E oro por isso. Mas pode ser que não. Qual é o meu papel enquanto a isso? Pregar o Evangelho, anunciar a verdade. O que vai acontecer, cabe a Ele. Pastor, nós também temos visto um êxodo de pessoas saindo de igrejas pentecostais e também de igrejas neopentecostais, né? Há alguns dias atrás eu vi uma postagem do senhor, né? Que em Niterói pessoas não estão indo em igrejas perto de suas casas, Sim. porém igrejas perto das escrituras. Sim. Eu quero fazer uma pergunta bem pessoal. Qual é o sentimento, Senhor, ao ver essas pessoas chegando? E como que a sua igreja tem cuidado e tratado essas pessoas? Então, o que tem acontecido conosco e tem acontecido em muitas igrejas é que pessoas de lugares distintos e distantes estão vindo para os nossos cultos. Até então, eu lembro que o reverendo Augusto Nicodemos, certa feita, falou que antigamente as pessoas procuravam uma igreja perto da sua casa. Hoje elas não podem fazer mais isso. Elas estão procurando uma igreja mais perto da Bíblia. A gente tem recebido gente de todas as cidades vizinhas. Tem gente que vem todo dia cerca de 80 quilômetros para assistir culto com a gente. 40 para voltar, 40 para ir. Gente que pega o ônibus às 3 horas da tarde numa cidade vizinha para poder chegar às 6 para assistir culto com a gente. A gente tem recebido pessoas que eram, por exemplo, da Igreja Universal do Reino de Deus e que foram alcançados pela internet. O que a gente faz quando essas pessoas chegam é tentar ajudá-las a entender as doutrinas da graça. Na nossa igreja ninguém se torna membro da nossa comunidade sem que antes passe pelo nosso curso de membros e sem que subscreva aquilo que a gente entenda, até porque nós desenvolvemos uma filosofia na nossa igreja. Antigamente, por exemplo, eu defendia a tese que a porta de entrada de uma igreja deveria ser aberta e a porta de saída fechada. Hoje eu penso diferente, a porta de entrada é fechada e a porta de saída aberta. Aí talvez você esteja dizendo, o que é isso? Você não quer receber pessoas? Não. O que eu quero dizer é que nós não vamos receber qualquer um como membro, se não manifestar frutos de arrependimento, de regeneração e de novidade de vida, vai ficar na pista. Não há possibilidade. Então, essas pessoas que chegam, quando elas começam a participar dos nossos cultos, elas automaticamente desejam fazer parte dessa comunidade, ou da nossa comunidade. Elas são acolhidas e elas recebem o Evangelho como a gente entende que as Escrituras revelam. E aí, elas subscrevendo aquilo que nós entendemos ou compreendemos, nós as recebemos como membro. Caso contrário, não. A gente não está com o desespero de fazer com que a igreja cresça, como o pastor Silas Campos falou ontem com muita propriedade, porque a gente vive hoje o fenômeno da megachurch. Engraçado que no Brasil tudo chega com atraso. O fenômeno da megachurch é um fenômeno de 30 anos nos Estados Unidos. Hoje, ele chegou no Brasil, tem cerca de 10 anos mais ou menos, e a gente acha que uma igreja ela é bem sucedida porque ela tem milhares e milhares de pessoas. Quem disse? Agora, a saída
de muitas dessas pessoas, dessas comunidades fraudulentas, em alguns casos, aponta para o fato de que aqueles que pertencem ao Senhor não vão ficar debaixo do ensino equivocado e errado. Precisam ser acolhidas, recebidas, amadas e recebidas como membro, se efetivamente demonstrarem frutos de novo nascimento. Boa tarde, pastor. Eu concordo completamente com a análise do senhor quanto a essa migração de muitas pessoas, como o irmão falou aqui também, vindo de igrejas pentecostais, neopentecostais, que estão sendo alcançadas pela internet, e eu tenho visto isso acontecer. Ano passado, em Belo Horizonte, enquanto seminarista, 2 igrejas que eu trabalhei, eu pude ver isso acontecendo nas 2, e hoje fui para o interior. Esse ano estou pastoreando no interior. E lá também estou vendo isso acontecendo, né? Então, independente se é capital, se é interior, isso está acontecendo, isso é um fato. Mas o que me preocupa, porque esses estão vindo para a gente trabalhar e recebê-los como membros. Mas o que me preocupa são os que não voltam, ou que não seguem para uma igreja reformada. Porque da mesma forma que muitos, no interior dá para ter essa percepção melhor, porque acaba que todo mundo conhece todo mundo. Da mesma forma que eu vejo um ou outro indo para a igreja reformada, eu vejo muito mais saindo dessas igrejas e se tornando, como o senhor disse, agnósticos e muitos até mesmo ateus, extremamente frustrados com o evangelho, descrentes em relação a Deus. E o que eu me questiono quando eu vejo essas pessoas é como alcançá-los, como evangelizá-los verdadeiramente. O senhor já elaborou alguma estratégia nesse sentido? Eu escrevi um livro sobre isso, chamado Feridos na Batalha. Esse livro é focado especificamente nesse grupo de desigrejados, entre aspas, que você nominou aí. Como eu falei, tem 3 grupos. Esse grupo é de gente que foi ferida, arrebentada, decepcionada e que aparentemente transformou-se ou tornou-se em agnóstico e que está absolutamente fora da igreja. O que fazer com esse grupo, com esse público, que é o maior público desses grupos de desigrejados que a gente tem? Eu acho que uma das coisas que precisa, eu não posso ser simplista, eu precisaria de tempo para poder tratar disso, mas uma das coisas que as pessoas precisam ouvir é o verdadeiro evangelho. Nunca ouviram, nunca conheceram, nunca entenderam. O problema, às vezes, é que nós não usamos ou não falamos do verdadeiro evangelho por causa do maldito politicamente correto, e a gente tem medo de trazer mais ferimento ainda ao coração das pessoas. O reformador Martinho Lutero, ele costumava dizer o seguinte: pregue a palavra e a palavra vai fazer tudo. A partir do momento em que a gente volta, né, aos fundamentos do protestantismo ou da reforma protestante, ou seja, somente Cristo, e anuncia o evangelho de Cristo com graça, com misericórdia, com compaixão, entendendo as dores, as fraquezas, mas ao mesmo tempo levando o sujeito a ter esperança no vindouro, a possibilidade palpável e tangível de que a gente reverta essa situação. Então, eu entendo que uma das coisas que a gente precisa voltar a fazer é anunciar o Evangelho e voltar à mensagem da cruz. Eu uma vez ouvi uma história que simplifica ou que explica isso com muita facilidade. Uma família estava no interior das Minas Gerais com a sua filhinha, um casal com a sua filhinha de 7 ou 8 anos de idade aproximadamente, e eles estavam numa dessas cidades com igrejas históricas cuja arquitetura é muito bonita, muito, né? E a menina, encantada com aquilo, ficou olhando para a arquitetura do prédio e aos poucos ela se afastou dos pais. Quando ela se deu conta, ela tinha se perdido do pai e da mãe e ficou desesperada, começando a chorar compulsivamente. Um guarda municipal chegou perto da menina e falou: minha filha, cadê seu pai e sua mãe? E ela não sabia, eu me perdi. E ela estava tão nervosa e ele perguntou: você sabe o telefone? E ela não lembrava. E aí ela cada vez chorava mais, ela cada vez ficava mais angustiada. E aí ele perguntou para a garotinha:
Você lembra onde você estava quando você viu seu pai pela última vez? E ela falou, eu estava num lugar que tinha uma igreja e no alto dela tinha uma cruz. E aí o guarda sacou de que a menina estava uma rua somente distante, onde tinha uma igreja com uma cruz no alto, e levou a menina lá e ela encontrou os pais. Moral da história: quando a gente tira os olhos da cruz, a gente se perde. O que a gente precisa novamente é voltar à cruz, é voltar à mensagem da cruz como ela é. Tem gente que foi ensinada de forma errada, gente que foi ensinada de que precisa quebrar a maldição hereditária, que precisa extirpar um encosto espiritual, gente que foi ensinada por teologias espúrias e fracassadas, e que quando se deram com situações difíceis da vida, ou situações complicadas, se arrebentaram. A verdade liberta. Eu tenho ouvido testemunhos de gente no Brasil dizendo o seguinte: que maravilha foi descobrir as doutrinas da graça. Que maravilha foi entender a beleza da cruz. Cristo é tudo. Cristo é tudo. Voltemos ao Evangelho. Voltemos às Escrituras. Voltemos à mensagem da cruz. Aí talvez você esteja dizendo, mas o que garante? Nada. O que a gente precisa fazer é confiar, como o pastor Tiago disse muito bem, de que o Senhor vai atrás da ovelha perdida e de que Ele traz para o seu aprisco, para a glória do nome do seu Pai. Pastor Renato, boa tarde. Boa tarde. Queria fazer duas em uma. Nós sabemos da importância da reforma e o quão isso também tem avançado, mas também temos tido, pelo menos no nosso contexto ali da nossa cidade, nós temos presenciado um certo problema também com a propagação da própria doutrina e teologia reformada, que é o que nós chamamos, né, lá de síndrome do calvinista neófito, e o calvinismo Nutella das redes sociais. Então, em contrapartida, nós temos sim uma divulgação muito grande, pessoas vindo, como foi dito aqui, mas aí nós temos esses dois grupos que, particularmente lá no nosso contexto de cidade, também nós temos encontrado assim, essa dificuldade de pessoas que, por terem vindo oriundos de um neopentecostalismo, de autoritarismo, né, de imposição, se tornam aqueles calvinistas impositivos, extremistas, né, são neófitos e acham que agora todo mundo vai queimar ou está queimando no mármore do inferno. Sim. E temos em contrapartida os calvinistas, né, Nutellas, que surgem com o discurso de que são amantes da teologia reformada, mas com uma prática, muitas vezes, e com uma filosofia moral muito apoiada num marxismo cultural, né, numa ideia. E eu gostaria de saber qual que seriam os seus conselhos para lidar com esse tipo também de fenômeno, não sei a nível a Brasil, de repente, ou num nível maior, que esses grupos têm alcançado, que tamanho que eles são, mas quais seriam os conselhos para lidar com esses grupos? Existem dois tipos de pessoas incluídas dentro desse contexto. O primeiro são aquelas que não têm um coração pastoreável. São arrogantes, são soberbos, porque são inconversos. Nunca tiveram um novo nascimento. Com esses, firmeza e disciplina. Aliás, eu falo isso no novo livro que eu vou lançar pela Fiel, que uma das características de uma igreja feminizada é uma igreja que deixou de ter disciplina. E eu discorro por quais são os motivos disso. Firmeza. Esses precisam ser firmes e precisam receber firmeza por parte dos seus pastores. Apesar que boa parte desses nem pastores têm, porque eles acham que se bastam. Então, a esses, ignora. Mas existem uma boa parte, e a maior, graças a Deus, que são neófitos, como você disse, que saíram de um extremo para outro e que estão fazendo aquilo dali, não é porque o coração deles está encharcado de ódio pela igreja, mas é porque eles vivenciaram um momento, ou momentos tão complicados, tão difíceis, que eles tomaram
ojeriza daquilo tudo que foi vivenciado, daquilo tudo que experimentou, e aí, consequentemente, passaram para o extremo. O que precisa ser feito é discipulado. E aí, aos pastores, eu digo o seguinte: traz para perto, chama para o gabinete pastoral, vai tomar um café com o rapaz, ou com o cara que está efetivamente com essa perspectiva, e ensina a eles. Era o que Jesus fazia. Jesus, você pode reparar que o processo discipulado de Jesus era um discipulado que ele caminhava lado a lado. E aí entra num outro problema: os pastores, eles são irrelacionáveis. Os pastores acham que são a última Coca-Cola do deserto, e aí nessa perspectiva não desenvolvem nenhum tipo de relacionamento com o público. E esse, às vezes, é um dos problemas dos pastores reformados, que não conseguem desenvolver um relacionamento mais pessoal e mais tete a tete. Através do ensino, do discipulado, aos poucos isso vai sendo mudado. Agora, tem gente que não vai mudar, e aí esses tem que ignorar e ser firme em relação às suas percepções doutrinárias. É rápida a sua pergunta, irmão? Não, faz isso não. Se for brevezinho. Não, deixa aqui, fica melhor, porque eu gosto de articular. Parte da minha pergunta você já respondeu. Mas eu li recentemente, e depois aquela escrita, eu terminei ouvindo do personagem, quando ele disse, se referindo a um membro seu, que lhe agrediu de certa forma, ele disse que ele tem, para mim foi novidade, foro privilegiado gospel, e mexeu com ele e mexeu com Deus. Coisa estúpida. É um sujeito que tem lá no Rio de Janeiro um falastrão. E você falou deste pastor que amaldiçoou aquela irmã que queria mudar de igreja. Londrina deve ter, mais ou menos onde eu moro, 12 mil desigrejados. E uma boa parte deles terminou deixando a igreja por conta de pastores que assim procedem. E alguns querem voltar através de consultório de psicólogo e outras coisas. E se volta para um cristianismo sem Cristo. E aí a coisa fica mais complicada. Qual a sua visão de solução para uma situação dessa, de trazer os desigrejados? Como eu disse, parte do que eu pergunto você já respondeu, mas o que fazermos para um evangelho como esse, o programa de voltemos para o evangelho, com mais consistência, com raiz, com disposição de ficar? Só abrindo um parêntese, uma revista secular, permita-me omitir o nome, marcou uma entrevista comigo para eu responder o que eu achava de pastores psicanalistas e psicólogos. Não prestou, porque eu falei muita coisa. O problema dos pastores é que eles estão abandonando a teologia para poder, através de argumentos, às vezes equivocados, conduzirem o povo de Deus em conceitos e virtudes antagônicos às Escrituras. Não estou desmerecendo o trabalho de um psicólogo. Acho que a psicologia, o psicólogo ele tem o papel de diagnosticar. Ele pode até diagnosticar o problema, mas a cura está no Evangelho. A cura está em Cristo. Tudo caminha para o ensino. Tudo caminha para o discipulado. Tudo caminha para uma evangelização relacional. Eu, antes de ser pastor e estar em tempo integral na igreja, eu trabalhava numa empresa. Na minha sala tinham 12 pessoas. Todas as 12 pessoas ouviram o evangelho. Todas. Eu ia com elas, comia junto, participava de eventos juntos. Todas elas estiveram
comigo nos nossos cultos. 2 delas foram batizadas por mim, e salvas e transformadas pelo poder do Evangelho. E relacionamento precisa ser feito não somente com incrédulos, mas também com pessoas que foram feridas na batalha. E oferecer a essas pessoas a possibilidade de ter um entendimento salutar, bíblico e confiável de quem é Jesus de Nazaré. Eu não sei quantos livros desse a Fiel trouxe, mas você que ainda não leu Reforma agora, está lá embaixo na livraria, e aí você vai poder adquiri-lo. Muito obrigado, que Deus abençoe.